Qual foi o papel do Tancredo nesse processo? Bom, eu não tenho tanta informação sobre o caso do Tancredo, é mais uma questão de análise, né? Porque não era uma informação. Eu tive informações do Tancredo depois, quando ele já era governador e candidato, nós fizemos uma entrevista com o Tancredo para a Lua Nova, né? Mas aí já era uma avaliação dele sobre o rumo da transição e tal. Mas antes disso, a informação que eu tinha é que o Tancredo apoiou o tempo todo, né? Agora, ele se falou muito na época, e depois se revelou também depois, ele era o cara que estava fazendo a negociação mais moderada, né? A negociação de moderação do movimento. Quer dizer, eu acho que o Tancredo tinha, por um lado, uma percepção de que sem a mobilização o regime não ia ceder, mas ao mesmo tempo ele também tinha ressalvas ou cautelas de que o movimento não extrapolasse limites, porque isso, num certo sentido, levaria a um recrudescimento do regime militar e, ao mesmo tempo, ele era o cara que estava se apresentando como uma alternativa. Eu não sei se você se lembra disso, mas o Tancredo, nesse período, depois da campanha das diretas, depois da derrota da votação da proposta do projeto do Dante Oliveira no Congresso, ele deu uma grande entrevista para o Jornal do Brasil, se não me engano, acho que foi para o Jornal do Brasil, que nessa época ainda tinha uma expressão importante, em que ele dizia: o Brasil precisa de uma alternativa, né? Nós precisamos encontrar um homem que lidere a alternativa. E ele vai falando e ele vai descrevendo quem poderia ser. Bom, evidentemente, toda a descrição coincide com ele, porque ele diz: olha, tem que ser um cara que dialoga com os militares, mas que não ceda, tem que ser um sujeito assim, sabe? E ao mesmo tempo, aí o cara falou: mas isso não seria um retrato? Ele falou: não, longe de mim, eu não posso, né? Quer dizer, o Tancredo vinha, num certo sentido, sinalizando que ele queria assumir esse papel de ser a alternativa de transição. Então, eu acho que isso, num certo sentido, modelou a posição dele em relação ao movimento. Mas a informação que eu tinha, pelo menos que eu me lembro de ter tido aqui em São Paulo, muito circulava no PT, naquelas coisas na direção, ainda estava na direção do PT, né, era de que o Tancredo tinha apoiado. Ele era um apoiador forte, né? Quer dizer, ele não colocou obstáculos à campanha. Quer dizer, o Brizola, eu acho que ele entrou porque ele percebeu o potencial de mobilização e ele não podia estar fora disso. Não sei se o Brizola acreditou totalmente na coisa, isso eu não sei dizer, não tenho suficiente informação, mas eu tenho uma certa dúvida sobre isso, né? No caso do Tancredo, não, eu acho que o Tancredo percebeu claramente que aquilo era um recurso político fortíssimo para forçar recuos do outro lado. No diálogo dele com os militares, com os chefes militares, eu acho que isso contou, né?